E sabe por que Jesus falou isso naquela ocasião? O interessante é que dias antes, alguns dias antes, Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado rei. E a multidão gritava hosana, a multidão levantava palmas, a multidão cobria a rua com tapetes, a multidão levantava o nome de Jesus como sendo o rei, o Salvador. E dias depois, essa mesma multidão, diante de Pilatos, pede que crucifiquem Jesus. Vocês compreendem como nós, seres humanos, mudamos de opinião de uma hora para outra? Vocês compreendem como nós, seres humanos, oscilamos a nossa vontade de um momento para o outro? E é por causa dessa nossa tendência a mudar de opiniões que Jesus olha para mim e para você e diz ao seu Pai: perdoa-lhe. Ele não estava de paz. Quantas vezes eu e você somos levados a desistirmos de um propósito, quando na verdade sabemos que aquele propósito é o caminho que devemos seguir. Jesus, ele tinha um propósito quando ele veio a esse mundo, e o propósito era a salvação. E isso não iria ser mudado. De forma alguma, Jesus deixaria de fazer e de cumprir com o seu propósito. Mas o seu propósito estava sendo ameaçado pelo inimigo de Deus. E nós sabemos a história de Jesus. Nós sabemos quantas vezes o inimigo tentou fazer com que Jesus desistisse da sua jornada. Mas nós sabemos que Jesus Cristo era um homem de oração, era um homem de jejum, era um homem de comunhão com o Pai. E o interessante é que Jesus começou o seu ministério em oração. E o mesmo Jesus terminou o seu ministério na cruz do Calvário agora orando. E a sua oração foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Jesus, ele estava ali na cruz do Calvário, ele não estava olhando aquela multidão, ele estava olhando o mundo que viria depois da sua crucifixão. Jesus estava olhando para mim e para você. Jesus estava olhando para mim e para você como nós estávamos no mundo, andando em lugares errados, em momentos errados, tomando decisões erradas. Quantas vezes nós tomamos caminho que fez o nosso Jesus sentir dor em ver que nós caminhamos caminho errado? Jesus poderia ter virado as costas para mim e para você. Jesus poderia ter abandonado o seu propósito porque as pessoas que o clamaram nele agora pediam a sua cabeça. Ele poderia ter desistido, mas por amor ele não desistiu. Jesus, ele lembrou-se de mim e de você. Quantas vezes nós lembramos de Jesus na nossa vida? Hoje, quantas vezes nós pensamos em Jesus hoje? O interessante é que nós pensamos em muitas coisas. Por exemplo, domingo é o dia de visitar a família. É possível que você tenha ter almoçado com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua sogra ou com o seu sogro, eu não sei. É possível que você tenha ter lembrado pela manhã que hoje era o dia de visitar a sua mãe, como por exemplo eu me lembrei. Eu estava em Barueri e pensei: minha mãe mora em Osasco, caminho, vou visitar minha mãe. Mas é possível que nós tenhamos esquecido de visitar Jesus no dia de hoje. E vocês acham que Jesus ele ficou com raiva de mim e de você? Vocês acham que Jesus chegou e falou assim: puxa, Luiz esqueceu de orar comigo hoje? Não quero saber de Luiz? Não. Jesus, ele olhou e disse: coitado do Luiz, um homem pecador, tendente a erros, tendente a tomar caminhos errados. Então esse Jesus olha para o seu pai e diz: olha, pai, eu morri por ele, perdoa essa falha do Luiz. Eu quero dar ao Luiz uma nova oportunidade. Eu quero fazer com que o Luiz entenda que o propósito da minha morte é salvar, não botar a perder. É possível que nesta manhã, nesta tarde e nesse início de noite, eu e você tenhamos deixado o nosso Jesus Cristo. E é possível que nesse instante Jesus possa estar falando para nós: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fizeram. Eles não sabem o que estão fazendo. Conta uma história de um jovem. Na verdade, eram dois irmãos, muito unidos. E de repente, o seu pai, ele some, desaparece. E ele fica somente com a mãe, os dois garotos. Eles crescem